Um cliente resolveu acelerar o cooler do PlayStation 5 para não ter nenhum tipo de problema, mas acabou queimando o videogame. Se você tem um PlayStation 5 e está pensando em fazer alguma gambiarra para acelerar o cooler dele, fica nesse vídeo até o final que você vai se livrar de um grande problema. Eu sou o Douglas aqui da Fixtech e hoje estou trazendo um caso muito interessante de um cliente que enviou o PlayStation 5 pra gente e ele colocou esse aparelhinho, esse chicotinho, e esse carinha aqui danificou a placa do PlayStation 5 dele. Ou seja, ele foi tentar prevenir um problema de superaquecimento, acelerando o cooler, só que ele entrou em um problema muito mais grave, um problema muito pior. Gente, PlayStation 5, ele tem um determinado problema sim, de às vezes aparecer aquela mensagem de superaquecimento na tela, mas na maioria das vezes tem algo de errado. Normalmente o cooler dele dá algum tipo de problema. Então você tem que, se tiver na garantia, acionar a garantia ou buscar uma assistência técnica. Se quiser enviar aqui para a Fixtech, o nosso orçamento ele é gratuito, sem compromisso. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp ou por telefone. É o mesmo número, 0800 000 1421. Ligação gratuita para o Brasil inteiro, então pode tirar todas as dúvidas aí com nossos atendentes. Então, se você estiver vendo aí vários problemas de superaquecimento no PlayStation 5, não se preocupa que não é por uma questão do nosso calor, do nosso clima, não é nada disso, gente. É um defeito no cooler, que pode acontecer ali dependendo do equipamento, mas é um defeito. Não é por conta do nosso calor, então ou eu vou acelerar o cooler para resolver esse problema, para evitar esse problema. Mas se você está acelerando o cooler de uma forma que não homologada pela Sony, você está simplesmente botando seu PlayStation 5 em risco. Então não faça nenhuma alteração. O PlayStation 5 não precisa de nenhum tipo de alteração na ventilação para ele funcionar. Obviamente, como qualquer videogame, não é legal que a gente jogue ele num lugar fechado. Tem gente que quer botar em um cantinho ali, numa prateleira que não circula ar. Não, ele precisa de circulação de ar, precisa de lugar arejado, de preferência sim, com ar-condicionado, para você manter a vida útil dele lá em cima. Mas não é acelerando o cooler que você vai conseguir esse efeito. É melhor estar num local arejado, uma janela aberta ou ar-condicionado ligado do que fazer alguma gambiarra com o seu PlayStation 5. Colocar um negocinho desse no aparelho caríssimo como um PlayStation 5, realmente você está dando margem ao azar. E foi o caso que aconteceu. Eu vou lá para a bancada mostrar esse equipamento. Foi um caso que chamou a atenção aqui da gente, que não era para ter acontecido. Simplesmente quis prevenir um problema, mas acabou conquistando outro problema. Então, para deixar claro, gente, não está tendo nada referente a um superaquecimento como teve ali na época do Xbox, aqueles primeiros, aqueles Xbox Classics que realmente eles não aguentavam o nosso clima. Não está acontecendo isso. O que está acontecendo é um defeito pontual ali no cooler. Já está crônico, que já está aparecendo bastante, mas é um defeito. Mantenha uma manutenção preventiva sempre em dia. Mantenha o local que você está utilizando o seu videogame, seu PlayStation 5 ou qualquer outro console bem limpo, que ele puxa muito ar. Então se tiver poeira, se tiver um carro sujo, ele vai puxar sujeira para dentro, então prejudica ali a circulação de ar, por mais que seja muito potente nesses equipamentos. Então quanto mais limpo e mais arejado for o seu local de uso do videogame, melhor aí para você. Aí sim você vai ter tranquilidade. Não é com nenhum tipo de gambiarra no seu aparelho que você vai ter alguma tranquilidade para ele funcionar mais tempo. Então vamos entender aqui como é que ele funciona. Essa adaptação, ela entra entre a placa e o cooler. O cooler, como eu falei, ele vira e mexe, dá algum problema, tem alguma oxidação que pode ter aqui no circuito dele, então vira e mexe ele para de funcionar por completo. Então essa adaptação não livraria do problema real, que é o cooler parando de funcionar. Então nem resolve o problema, mas vamos continuar. Essa adaptação ela entra entre o cabo do cooler e esse conector aqui da placa. Vou até tirar aqui nosso cooler, deixar aqui só a placa. Nós temos 3 vias aqui. Essa aqui do meio, é representada aqui pelo fio preto, ela é o aterramento negativo, que vai até para esses pontos aqui. Observa aqui, eu estou colocando as 2 ponteiras aqui e ele está apitando ali o meu multímetro. Isso acontece quando tem uma passagem do ponto que eu estou medindo para o terra. No caso aqui, realmente tem que ter um terra, tem que fazer um aterramento. Agora, quando tem uma outra trilha, uma outra linha de energia fazendo esse mesmo efeito, indo para o terra, significa que essa linha ela está em curto. Por quê? O curto
é basicamente um atalho, um caminho que a tensão encontrou para chegar no terra, então ele zera e tem esse contato aqui diretamente com o aterramento do aparelho. O que aconteceu aqui? Do lado direito eu tenho o fio marrom, vou colocar aqui o multímetro e ele não está fazendo nada. Aqui voltando para o preto, ele apita. Do outro lado eu tenho o cinza, que faz o controle da velocidade do cooler. Também está apitando. Ou seja, para ele estar apitando aqui, nós temos um curto nessa linha. E isso foi provocado por essa adaptação. Essa adaptação que poderia, que tem a ideia muito boa de preservar a vida útil do aparelho, ela acaba danificando aqui a placa, ela pode danificar até um chip muito importante, chips caros. Então o conserto, o reparo disso aqui pode ficar bem alto comparado até ao sintoma normal que você vê na internet. Ah, tá dando problema de superaquecimento. Muitas vezes vai ser a troca do cooler, ou uma manutenção preventiva, ou um reparo mais brando na placa. Agora, adaptou para conseguir esse benefício, do aparelho durar mais tempo, furada. Acontece esse tipo de dano. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido o motivo de não fazer a adaptação no seu PlayStation 5. Nesse caso aqui, não adiciona nenhum valor fazer a adaptação, porque quando o problema de superaquecimento realmente acontece é quando o cooler está parando, está com defeito. Então esse aparelho, esse conversor, esse amplificador de velocidade não vai servir de nada. Ele não aumenta a vida útil do aparelho, porque acelerar ou não ali no equipamento que já está projetado com as temperaturas de aumento não vai mudar em nada. Ou seja, o engenheiro estudou, projetou e disse: quando chegar na temperatura X, aumenta a velocidade do cooler. Então não precisa de um aparelho para fazer isso. E até um sinal que quando vocês começam a escutar o cooler trabalhando um pouquinho mais alto, significa que pode ser que o ambiente esteja muito quente, ou que você esteja usando muito o aparelho, ou que ele já precisa de uma manutenção preventiva. Então ele ainda te prejudica a nível de saber quando é o momento da manutenção preventiva, que assim que começar a acelerar o cooler, vale a pena você levar numa assistência para fazer a manutenção preventiva. E ainda pior de tudo, adicionou um defeito que não era para acontecer. Um defeito de cooler, normalmente você troca o cooler, faz uma manutenção preventiva. Agora, um defeito desse vai ser um reparo de placa que é muito mais caro. Então, adicionou um prejuízo sem benefício algum. Óbvio que esse aparelho deve estar em vários PlayStation 5, então um ou outro que deve dar algum tipo de problema. Não estou dizendo que a adaptação é ruim, mas se ela tiver uma porcentagem ali de prejudicar o seu aparelho, não vale a pena, principalmente sem adicionar valor algum. Bom, se você está pensando em fazer, pensa duas vezes aí, porque senão você pode acabar caindo em uma assistência técnica para fazer algum tipo de reparo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta. Se gostou, dá um like, se inscreve aí no canal, isso ajuda muito a gente. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.